Desde 1987, profissionais da saúde mental, com o apoio de outros setores da sociedade, deram início ao movimento de luta antimanicomial. A proposta é lutar pelos direitos das pessoas que sofrem com distúrbios mentais, substituindo progressivamente os hospitais psiquiátricos tradicionais por serviços abertos de tratamento. Mas nem todos pensam assim. A história do sistema de tratamento de quem foi considerado louco é repleta de preconceito, abandono e até mesmo maus tratos. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Daniel Schiavone. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Você pode participar do nosso programa através do Twitter, @VivaVozUnivale, e curtir nossa fanpage, facebook.com/VivaVozUnivale. Isso mesmo. E para falar sobre este assunto, nós convidamos a professora Elisa Paula Marques, que é docente do curso de História aqui da Univale. A professora participou de uma pesquisa intitulada De Médico e de Louco, alguns olhares sobre a colônia Santana. Bem interessante, a gente gostou muito de saber dessa pesquisa e já agradecemos a sua presença aqui no programa, professora. Obrigada. Professora, bom, a sua pesquisa fala especialmente sobre a colônia Santana, que é esse hospital psiquiátrico em Florianópolis, né? Eu acho que as pessoas têm uma noção meio imaginária sobre esse lugar, mas você pode explicar para a gente um pouco melhor que lugar é esse, o que é a colônia Santana? Bem, a colônia Santana é o primeiro hospital psiquiátrico do estado de Santa Catarina. Ela vai ser criada num momento onde médicos e higienistas, não só aqui, mas em outros lugares no Brasil, já têm uma ideia de que o que se chamava de loucura, esse transtorno mental, precisava de um local específico de tratamento. Então, antes de existir a colônia Santana, existiam 2 hospitais em Santa Catarina, mas eles não eram hospitais especializados, eram hospitais gerais que tinham uma ala destinada a estes doentes, que era um hospital em Brusque e um hospital em Joinville. Então, e para esses hospitais eram encaminhados a maior parte dos pacientes com algum tipo de transtorno mental. Isso em que época, mais ou menos? Isso desde o início do século XX. Mas o que era mais comum é que as pessoas com transtornos mentais fossem encaminhadas às celas das prisões das cidades. Então, os médicos vendo esse tipo de tratamento e já existindo no Rio de Janeiro o Pedro II, que daí é o primeiro hospital psiquiátrico do Brasil, eles queriam que Santa Catarina também estivesse nesse movimento e que aqui fosse construído um hospital com um tratamento próprio para estes pacientes. Então, em 1941, começa a construção de um hospital psiquiátrico num local de, na época, difícil acesso, que vai, então, ser esse primeiro hospital para esse tipo de doentes em Santa Catarina. E, na época, ele foi equipado com o que de mais moderno existia na época. Existia um livro com imagens, com fotos, mostrando que tinha consultório odontológico, equipamento de raio-x, as enfermarias, as alas, tudo pronto para receber estes pacientes. E o que acontece é que logo que ele vai ser inaugurado em 1942, todos os pacientes com qualquer tipo de diagnóstico que na época fosse considerado transtorno mental, e aí a gente inclui também os alcoólatras, também eram para lá encaminhados, pessoas que hoje em dia não teriam esse diagnóstico, mas que na época eram pessoas que contrariavam os princípios morais da época, nós estamos falando década de 40, que eram considerados desviantes por qualquer um desses motivos, eram para lá encaminhados também. Inclusive homossexuais, pelo que eu vi a respeito. Poderia ser encaminhados homossexuais, mulheres que, de repente, não quisessem seguir o padrão que era casar, ter filhos, certo, constituir uma família. Quem não quisesse, jovens, por exemplo, que fossem muito contra os pais. Pessoas, depois nós vamos ver vários casos, com o passar dos anos, de pessoas que não tinham família, pobreza absoluta, e daí acabavam indo para a colônia Santana. Mas, no primeiro momento, o objetivo de construção é tratar com o que de mais moderno existia na época, todas as pessoas com diagnóstico, então, né, loucura. Esse era o objetivo. E logo nos primeiros anos ela vai ficar cada vez mais inchada, porque além dos pacientes
desses 2 hospitais, todos eram encaminhados para lá. Então, os primeiros diretores começam sempre a enviar cartas para o governador de estado solicitando auxílio, mais recursos, e aí vai ser construído outros pavilhões. E a Colônia Santana ela é um lugar tão grande que ela tinha moinho de açúcar, ela tinha fabricação de pães, uma padaria muito grande que funcionava no local, e ela tinha a parte de agricultura, até mesmo assim com pequenos animais para consumo interno. É um local que era para ser autossustentável. Perfeito. Né? E com o passar do tempo, um número grande de pacientes que para lá era internado e o tipo de medicamentos e tratamentos utilizados vai transformar esse local naquilo que você colocou, o imaginário das pessoas sobre um interno, um manicômio, um hospício, quem fica lá e as coisas que acontecem por trás dos portões. Porque era importante que essas pessoas ficassem afastadas, tanto da sua família, quanto muitas até da sua cidade, para que o tratamento tivesse um maior efeito. Mas não é bem isso que a gente vai, então, estar observando. Mas a proposta inicial tinha A proposta inicial era positiva. Sim, era uma atitude positiva. E, professora, você está contando que o ambiente é diferente, né, do que, pelo menos esse momento inicial, é diferente dessa visão que nós temos de manicômio. Quando você fez a pesquisa, o ambiente se manteve com essa proposta inicial? Como ele foi se transformando com o tempo? Quando nós visitávamos a Colônia Santana, e isso aconteceu por mais de um ano, toda quarta-feira nós íamos para lá e fizemos uma visita por todos os pavilhões, as alas, os locais. Já no ano 2000 e pouco, nós já dava aquele sentimento de que aquilo dali era um asilo. Um hospital muito pobre, pelas pessoas que estavam lá, o tipo de vestimenta que elas usam, o comportamento das pessoas, as alas já cheias. Então, aquela ideia de que aquilo era um asilo. E foi o que aconteceu. Na verdade, o tipo de tratamento que se tinha na época eram principalmente 2. O eletrochoque e a insulinoterapia, então, eram os principais tratamentos. E por serem mais baratos, por serem considerados ainda que tinham uma eficácia maior. Mas a gente sabe que esses tratamentos, eles chegaram no Brasil já defasados. Embora fosse o que existia de mais moderno, não era o que mais moderno já se existia para tratamentos. Mas era o que tinha à disposição em Santa Catarina. E era o que era utilizado. E, por conta disso, eu acho que aquela ideia do paciente, que ele é colocado, é pego à força, e é submetido a um tratamento sem muita explicação, é o que era a realidade, né, da Colônia Santana. Era isso mesmo. Porque o médico tinha muitos pacientes para atender. Já no início, o doutor Agripa fala em 500 pacientes. Nossa. E esse número só vai aumentando cada vez mais, a ponto de ter várias pessoas dormindo em 2 colchões, 3 pacientes no chão. Aí nós temos relatos de outros pacientes que passaram pela Colônia Santana e que contam como era o dia a dia, na visão do paciente, né? Como era o dia a dia da Colônia Santana nesse auge. Por exemplo, década de 60, que é quando vai se começar a falar na desinstitucionalização, na retirada de outros tipos de tratamento, que já estava mais em voga na Europa. Aqui no Brasil, nós estamos no auge, né, de manicômios, hospitais psiquiátricos cheios. E se você for ver como era o dia a dia nessas instituições e quem era levado para lá, é o que faz parte do nosso imaginário, realmente. É o que ficou, a imagem daquele tipo de paciente nu, né, sem nenhuma noção de si mesmo, muitas vezes tendo agarrado. E era o que realmente acontecia.
Que coisa. Professora, o que te motivou a pesquisar, a fazer parte dessa grande pesquisa? Estava contando para a gente antes do início do programa, né? A pesquisa de médico e de louco, alguns olhares sobre a colônia Santana. O que te motivou a participar? Foi um convite da professora Renata Palandri-Sígulo e do professor Valmir Muraro para ingressar, então, como bolsista e fazer parte da pesquisa. Depois de iniciar a pesquisa, o tema foi muito apaixonante. Ir até lá, conhecer, falar com os pacientes depois, fazer entrevistas. E foi o que me motivou realmente nessa questão da história da saúde, história da psiquiatria, né? Continuar a pesquisa. E assim, professora, essas pessoas com quem você falou, elas conseguem relatar se sofreram uma melhora com a internação? Como ficaram depois disso? Esse é um assunto até bem delicado, porque embora o objetivo fosse a cura dos pacientes, o que eles faziam era mais uma assistência asilar. Então, muitos pacientes crônicos, pessoas que foram, entre aspas, esquecidas pela família, seja porque morava longe, seja porque a pessoa, num estado de transtorno, era uma vergonha, era um peso, era uma dificuldade para a família. E então, nos prontuários que nós examinamos, são mais de 70 mil prontuários, nós fizemos uma triagem naqueles que tinham mais informações. Nós encontramos pessoas que recebiam alta e que não eram recebidas pela família, os familiares mandando cartas para o diretor pedindo para que não retornasse. Então, esposo dizendo que não queria a esposa de volta. Nossa. Esposa dizendo também que não queria mais o esposo porque não tinha mais condições de conviver com ele. E, às vezes, essas cartas vinham, por exemplo, do pároco da cidade, que endossava o pedido, dizendo que realmente era melhor que aquela pessoa ficasse lá. Olha só. Então, então, essas pessoas, às vezes, nos prontuários, nós encontrávamos que acabavam falecendo ali. Tinham 5, 6, 7 reinternações. Reinternações essas que não tinham datas. Alguns ficavam alguns meses, outros ficavam vários anos. Tem histórias de pessoas que passaram a vida inteira dentro da colônia Santana. E não... Essa cura é algo relativo, porque a cura que a família esperava, que a sociedade esperava, é a pessoa retornar ao mercado de trabalho produtivo, a ela retornar ao que era antes, ou, se era muito jovem, se enquadrar. Certo. Então, isso era difícil de acontecer. E os entrevistados com quem nós falamos eram as pessoas que não tinham um diagnóstico de transtorno mental. Então, nós entrevistamos, por exemplo, um senhor que com 65 anos, estava com 65 anos, desde os 19 ele estava na colônia Santana. Nossa. E o problema que ele tinha era um defeito no pé, e que esse pé era um pé torto numa perna mais fina do que a outra. E por quê? Ele perdeu a mãe muito cedo, aí ele foi criado pela madrasta, a madrasta faleceu quando ele tinha 10 anos, aí ele ficou com a filha da madrasta, e aí ele foi jogar, ele dizia, né, fui jogado, criado na mão dos outros, com 19 anos, ela foi até lá e internou ele. Gente, o que é isso? Na colônia Santana. E assim, ele não tinha um diagnóstico. Então, ele disse que quando o médico viu que ele não tinha muita doença, aí, né, o médico tirou o remédio dele e deixou que ele ajudasse. Perfeito. Lá dentro. Então, tem casos de pessoas que foram para lá e que ajudavam na cozinha, na limpeza. Não eram mais pacientes do Eles local. ainda tinham o título de paciente. Mas é quase Tinham o título né? de paciente. Eles precisavam de autorização do médico para poder ir à cidade ou fazer qualquer coisa. Entendi. Mas ali dentro, eles não tinham um tratamento para eles. Por isso a questão asilar. Pessoas que moravam lá. Ele, por exemplo, ele saiu por 2 anos e retornou. Ele, por vontade própria, ele retornou à colônia Santana, porque disse que na época ele não era aposentado e ele não teve como se manter fora dali. Alguém que nunca trabalhou, Imagina.
que não tinham nenhuma profissão realmente, sem família, e eles que era muito difícil. Gente, casos incríveis, olha. Vamos descobrir muito mais coisas importantes para a gente entender um pouco dessa história da loucura, né? Com a professora Elisa Paula Marques, e depois do intervalo a gente continua. O Viva Voz está de volta hoje com a professora Elisa Paula Marques para falar sobre a loucura em Santa Catarina. Professora, a gente gostaria de entender um pouco mais esse seu mergulho nessa temática, né? Então, a sua pesquisa foi formatada em 2 momentos, pelo que você está contando para a gente aqui, né? Você tinha os prontuários de pacientes ao longo desse tempo todo, desde o começo do século, 1940. E também você conseguiu entrevistar algumas pessoas, entre elas pessoas que estavam há muito tempo lá, né? Ainda, né? O que chamou mais atenção dentro desse cenário que você encontrou lá, tanto na pesquisa documental quanto no contato direto com as pessoas Num lá? primeiro momento, no contato documental, o que me chamava muita atenção era como era feito essa anamnese, essa primeira entrevista. Quando a pessoa chegava lá, ela era observada e ali era colocado como é que ela estava no momento da internação. Então, por exemplo, está falando sozinha, os solilóquios, pensamentos de destruição, se ela está se ela está aciada, se ela está limpa, né? Okay. Tudo isso era colocado ali. Então, era feita uma descrição daquilo que você observa naquele momento. Okay. E a partir daí, muitas vezes, podia ser encaminhado já um tratamento. E o segundo momento é com as entrevistas, onde a gente fica sabendo o dia a dia da Colônia Santana, na visão de quem ficou lá. Então, como eu disse, alguns pacientes, como o caso que eu citei, que não tinham diagnóstico, mas que acabaram ficando lá. Então, essas pessoas estão lúcidas, essas pessoas você pode conversar com elas. E existem outros pacientes que não estão lúcidos, que você daí não consegue conversar com eles. Okay. Até num primeiro momento, eles até podem aparentar que sim, mas a gente nota, depois de um certo tempo, que o pensamento divaga e daí não tem uma linha, né, para que você possa daí fazer perguntas. Certo. E outros, como os alcoólatras, por exemplo, que eram internados na Colônia Santana e que, depois de passado o momento de embriaguez, né, eles estavam lúcidos, mas que continuavam lá dentro. E muitas desses pacientes receberam o mesmo tratamento destinado a quem tinha um diagnóstico de esquizofrenia. Nossa. Então, conversar com estes pacientes que passaram por esse tratamento, eu acho que foi muito enriquecedor para a gente ter um panorama mais geral do que era essa internação. Existe um filme brasileiro, que é O Bicho de Sete Cabeças, né, com Rodrigo Santoro, que mostra, né, como foi a internação, como era. E realmente, eu ouvi relatos de coisas muito parecidas, né, de pacientes, assim, e de algo muito parecido. Então, eu acho que essas partes onde o paciente descreve que o banho, quando era muita gente, era banho de mangueira, era colocar o pessoal no pátio e dar banho, que não tinha cama para todo mundo, né? Ou até mesmo, no caso dos alcoólatras, as coisas que eles faziam para continuar bebendo lá dentro. Né? Aquelas situações, né, os desvios que eles conseguiam para continuar bebendo e outras coisas que continuavam a fazer dentro da Colônia Santana, porque não tinha mesmo com todos os cuidados e vigilância, era muita gente. E esses pacientes que aparentemente apresentavam um comportamento que não era perigoso, que estavam lúcidos, eles acabavam tendo alguns direitos especiais. Certo. Como sair, como, por exemplo, na época que tinha uniforme, eles davam um jeito de não usar o uniforme. Então, eles saíam ali perto, que depois, com o tempo, ao redor da Colônia Santana, foi se delineando um bairro, com supermercados, com venda, com casa de funcionários, com outras casas, foi crescendo ao redor. É um local isolado, mas que com o tempo a população vai se deslocando para lá também. Então, eles saíam, às vezes, com a roupa civil, como eles chamavam, né? Iam numa venda,
compravam cachaça, e tem um rio que passa atrás da Colônia Santana. Então, ele descreve que daí pegavam uma bananeira, tiravam o miolo, colocavam a cachaça ali dentro e mandavam pelo rio, enquanto outros faziam que estavam pescando. E pescavam um litro e continuavam bebendo dentro da Colônia Santana. Então, e isso era algo que dava muitos problemas. O fato de terem pessoas que não tinham transtorno mental com os que tinham. Aí, nos prontuários, a gente encontra, por exemplo, abuso de paciente. Então, um paciente que acabou abusando de outra paciente. E aí, uma das coisas que na minha dissertação de mestrado, quando eu analiso o tipo de tratamento que era dado, que eu discuto. Este paciente, ele entrou para tratamento de alcoolismo e tinha brigas com a família, era jovem, era um homem de 28 anos, jovem. Ele vai lá para dentro, depois de uns primeiros dias que ele está sóbrio, dizem que o comportamento é muito bom, só que a segunda anotação diz que ele abusou de uma paciente. E aí, neste momento, é receitado eletrochoque. No momento que ele diz que ele abusou de uma paciente. Antes, o tratamento não incluía eletrochoque. O tratamento dele. Mas a partir de um determinado momento, teve um desvio esse de desvio, que às vezes a gente... E outros que mencionam que o eletrochoque, muitas vezes, ele era utilizado como punição. E não apenas como tratamento. Né? A gente nota que naquele momento é prescrito um eletrochoque. Não tem neste prontuário, por exemplo, algo que diga assim, e depois do eletrochoque diz que o comportamento dele ficou mais calmo. Mas ele ainda vai ser reinternado mais umas 5 vezes. Nossa. Ou seja, mesmo ele não teve uma cura. Claro, continuou. Ele continuou lidando bebendo, entrando, e ele ia entrando e saindo da instituição. E, professora, hoje a Colônia Santana é o Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina. Mudou muita coisa em relação ao período que você pesquisou e a psiquiatria aqui no estado hoje? Ah, sim, muito. Primeiro que o Instituto Psiquiátrico, os pacientes que estão lá, são aqueles pacientes que não têm mais para onde ir. Os que ainda ficaram na Colônia Santana, pessoas que não têm mais família, que não sabem realmente mais quem são, de onde vieram, se perdeu esse vínculo com a família. Então, esses vão permanecer lá. Um grupo desses pacientes, homens, saiu de lá e foi convidado a ir para a Colônia Santa Teresa, que é ali perto. A Colônia Santa Teresa é um pouco anterior à Colônia Santana, mas era destinada a quem tinha hanseníase. Então, como ela estava praticamente desativada e ainda continua, tem várias alas, esses pacientes foram convidados para viver lá. Lá eles têm suas... como se fossem pequenos apartamentozinhos. E aí eles não têm mais uma dependência do médico para poder ir e vir. Eles daí alguns foram aposentados, aí recebem um dinheiro e podem sair e retornar daí para lá. O que muda é a questão do tratamento. Antes, o que existia? Existia o Amplictil, que era um único remédio, às vezes usado para tudo, o eletrochoque e a insulinoterapia pelo cardiazol, brometos, algumas vitaminas que se dava, e enquanto que agora nós temos uma gama muito grande de remédios psiquiátricos. E esses remédios psiquiátricos permitem que o paciente possa ser tratado na sua residência, na sua casa, que ele não precise ir a um determinado local. No caso do eletrochoque, não é algo que você possa fazer em casa, né? Até porque era o tratamento que existia na época. E ele é um tratamento no qual o corpo inteiro da pessoa se bate, aí tem a descrição, a pessoa fica suando, fica com uma cor até azulada. É meio chocante, assim, né? Sim, então a insulinoterapia não é muito pior. Você provoca um coma. A pessoa entra em coma e depois ela é trazida de volta. E é neste entrar em coma e trazer de volta que se acreditava que poderia sofrer a mente um novo arranjo.
E aí, então, a pessoa diminuir o problema que estava apresentando. Mas, se a gente for ver, são tratamentos que é necessário a presença de um médico, não é qualquer local que você pode fazer. Até mesmo no caso dos alcoólatras, eles recebiam um remédio que fazia com que, ao ingerir a bebida, a pessoa se sentisse mal, né? Vômitos, tivesse ânsias, mas que ainda assim era algo ministrado dentro de um hospital. Agora não é essa necessidade, além de outras terapias, psicoterapia, outros acompanhamentos. E a internação hoje em dia não pode mais ser como era antes. Algo que fica a critério do médico, aonde o paciente entra e não tem a menor ideia de quando é que ele vai ter alta. Assim como existem casos de abandono, existia também o contrário. Famílias que se preocupavam e que iam lá, viam a condição do doente, viam que a pessoa estava num local, às vezes, pior, que estava até pior do que quando foi para lá, e tiravam esse paciente. E conseguiam tirar. Conseguiam. Se a família quisesse, sim, ela assinava um termo e retirava o paciente. Então, podia ser feito isso. Se existiu o abandono, também tinha pessoas que internavam e depois não levavam o doente novamente, né, para o local. Então, mudou bastante. A ideia que a gente tem hoje em dia do que seja um transtorno mental, por exemplo, tinha a história de uma moça, 17 anos, e ela gostava de viajar. Então, ela se vestia de homem para poder pegar um trem, para poder sair, e ela foi internada pela família, porque esse tipo de comportamento era inadmissível. Eu vou aproveitar esse caso, a gente só tem menos de um minuto, mas de que maneira você associa essas situações, isso que você pôde observar na Colônia Santana daquela época, em relação à sociedade catarinense daquele mesmo tempo, né? O que dá para se perceber dessa sociedade a partir desse estudo que você fez da Colônia Santana? Uma sociedade extremamente com uma moral bem rígida, com papéis bem definidos, o que é ser homem, o que é ser mulher, uma sociedade voltada para o mercado de trabalho. Nós temos a ideia de construir um Brasil, e o Brasil precisa de trabalhadores. E qualquer um que não se ajuste, ele precisa ser moldado e retornar novamente ao convívio dessa sociedade para ser uma pessoa produtora. E a loucura através do tempo, ela também tem um apelo para a sociedade diferente. Se na Grécia Antiga ela era vista às vezes como um dom, né? Então, a pessoa que poderia ser uma profetisa, ter um elo de ligação com os deuses. Depois ela passa por uma Idade Média, onde ela tem um respeito pela loucura e até chegar no mundo do trabalho. É esse mundo do trabalho que precisa que as pessoas, né, tenham o seu papel e cumpram o seu papel, né? Então, eu acho que na sociedade catarinense desse momento é isso que está acontecendo. Professora, muitíssimo obrigada. Nosso tempo terminou. A gente conversou com a professora Elisa Paula Marques, professora do curso de História aqui da Univale. E a gente deixa todas as informações lá no nosso blog, né, Daniel? Isso mesmo. O Viva Voz fica por aqui e até o próximo programa.